Oi, pessoal! Estou eu aqui hoje falando para vocês da minha palestra Utilizando a Resiliência com Proteção. E agora uma coisa interessante, né? Então eu vim aqui agora para gravar meu vídeo e aí o meu amigo Diogo, que está fazendo a gravação para mim, fez uma coisa assim: Vânia, você tem que tirar o óculos. Eu falei, meu óculos, minha marca registrada, todo mundo me conhece de óculos. Tá bom. Aí ele me deu um banquinho, gente, duro pra caramba pra sentar. E eu tô me recuperando de uma cirurgia. Eu falei, não dá, eu tenho que sentar numa cadeira. E aí ele, poxa, eu vou ter que mudar toda a estrutura aqui para poder você ficar numa cadeira. Então, isso tem a ver com a resiliência. Então, presta atenção que o que a gente vai falar agora por um tempo é sobre como você lidar com isso. A gente aprendeu que a resiliência, né, a princípio, ela vem da física. Né? Então, é quando um corpo ele é estressado a tal ponto, como um elástico, por exemplo, que você estica, e quando você volta, ele volta à sua originalidade. No ser humano, a coisa não funciona muito bem assim. Ela é um pouco diferente. A resiliência no desenvolvimento humano, ou você tem a resiliência, ou você já nasce com a resiliência, ou você pode desenvolver a resiliência ao longo da sua vida. E a resiliência no ser humano é um pensar estratégico. É quando eu tenho momentos de muita dor, de muita dificuldade, de muita angústia, de muito medo, tá? E que eu preciso perceber quais são os recursos que eu tenho e habilidades e capacidades para lidar com essas situações ao longo da minha vida. Então, vamos lá. Nós estamos falando no coaching para mulheres. Nós, mulheres, estamos sempre sendo resilientes. Nós, mulheres, temos que utilizar resiliência sempre. Por quê? Porque ao longo das nossas vidas, a nossa cultura, a nossa história, nos exigiram isso. Ok, que nós estamos no século XXI, muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram, e mesmo assim, algumas coisas continuam sendo as mesmas. E por que utilizar a resiliência? Porque vai te dar uma possibilidade de você se conhecer mais, vai te dar uma possibilidade de você se empoderar mais e saber lidar com essas situações da melhor maneira possível. Porque, afinal de contas, nós mulheres temos vários papéis, né? Nós temos o papel de mãe, o papel de professora, o papel de coach dos filhos, o papel de esposa, de filha, né? Nós temos N papéis que nós desenvolvemos e desenrolamos, né, ao longo do nosso dia. Então, o que a resiliência pode trazer para a gente? Pode trazer uma forma de nos sentirmos mais seguras, de nos sentirmos mais protegidas. E aí eu vou começar falando para vocês o seguinte: por que eu fui estudar resiliência? Eu fui estudar resiliência porque ao longo da minha vida, desde os meus 4 anos de idade, eu passei por diversas situações. E eu tenho certeza que várias de vocês também. A primeira delas foi que quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe tinha aquela história de operar amígdalas. E eu fui operar minhas amígdalas. E naquele momento eu já tive que utilizar da minha resiliência para poder lidar com essa situação. Porque afinal de contas, como você pode perceber como uma criança de 4 anos de idade lida com uma situação dessa? E foi muito engraçado, né? Porque quando você diz 4 anos de idade lidar com uma situação dessa, e antes de você contar a história, as pessoas dizem para você assim: ai, mas o que uma criança de 4 anos tem de problema? Roubar a boneca, roubar a amarelinha? E tem. A gente sabe que muitas crianças acabam passando por situações de dificuldade. E naquela época, minha mãe negociou comigo. Então, se a gente for começar a olhar, a gente já se utiliza da resiliência desde pequenininha. E ao longo da minha vida, várias outras situações aconteceram. E aí eu fui estudar o coaching e fui estudar a resiliência. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história para vocês entenderem como é que a resiliência eu fui estudar e por que ela entrou na minha vida. Eu desde muito pequena, eu tive uma série de problemas, eu fiz cirurgia muito nova. E ao longo da minha vida aconteceram várias situações onde eu pude perceber que a resiliência estava dentro de mim. E não entendia só o como que eu fazia isso. E aí fui estudar. E foi muito interessante que uma das épocas que para mim mais marcou foi quando eu tive câncer. E
E aí eu pude perceber como é que a resiliência entrou de uma forma tão forte, tá? Me ajudou de uma forma tão forte a lidar com essa situação. Porque eu trabalhava e eu fui fazer eu trabalhava e um belo dia eu tive uma indisposição, fui ao toalete. Quando eu fui ao toalete, o que aconteceu? Eu tive um sangramento. E aquilo ali me assustou. E achei muito engraçado, porque eu falei, ixi, caramba, vou ter hemorroida, né? Já é horrível isso, detestável. Mas lá tá bom. Fui lá, pedi para minha chefe para ir embora, fui para casa, peguei minha filha, tomei banho, troquei de roupa. De novo, eu tive um outro sangramento e fui para o hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, contei para o médico o que tinha acontecido, né? E aí o médico virou-se para mim e falou assim, não, peraí que eu vou chamar mais 4 médicos. Eu falei, uau, para que 4 médicos para uma hemorroida? Gente, hello! Aí o que aconteceu? Quando chegou os 4 médicos e um médico desses fez um exame de toque, eu tive uma hemorragia que não parava mais. Minha filha tinha 9 anos de idade e ela naquele momento ela começou a chorar porque ela não sabia como é que ela lidava com aquilo. E os caras queriam me levar para a UTI desesperados. E eu falei, gente, calma, peraí. Eu tô com uma criança de 9 anos de idade, minha filha aqui. Eu não vou levar, ela não vou para a UTI e deixar ela aqui sozinha. Ela precisa de mim, ela precisa de meu apoio. Naquele momento eu percebi que eu usei empatia. Eu vi aquela criança sozinha, chorando, tá? Desprotegida, e ela precisava de mim. E eu precisava dar um jeito de resolver aquela questão. E os médicos todos se resolveram e aproveitaram e fizeram uma UTI de emergência dentro do pronto-socorro até meu marido chegar. E ali passou, eu fiquei 3 dias internada, saí da UTI, o médico quis fazer um exame, fez um exame e ele disse assim para mim, Vânia, daqui a uma semana você vai lá no meu consultório. E eu fui no consultório do médico. Quando eu cheguei lá, ele virou-se para mim e falou assim, olha, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. E sabe como é que fica a cabeça do ser humano, né? Uma boa ou uma ruim, o que você diz? Fala ruim primeiro. E aí quando ele falou a ruim, ele disse que eu estava com câncer. Gente, eu perdi o chão naquele momento. Foram alguns minutos onde a minha vida inteira passou na minha frente. E eu dizia assim, caramba, eu tenho uma filha de 9 anos de idade, eu tenho uma vida inteira pela frente, eu tenho só 41 anos de idade. Como é que eu vou lidar com tudo isso? Então são alguns minutos, alguns segundos, onde a gente perde completamente o tino. E aí, ele virou-se e falou a segunda, que era boa, que eu fazia parte da estatística, que de 1000 pessoas, uma tinha o reconhecimento daquele tipo de câncer com precocidade. E que eu precisaria fazer uma cirurgia e que eu não iria talvez precisar nem de colostomia, nem de quimioterapia, nem radioterapia. Mas naquele momento, gente, te digo, eu nem ouvi o que ele falou. Naquele momento eu me perdi. E saí. Quando eu saí, eu comecei a dirigir a esmo e chorando. Parei num acostamento e dali eu desabei. E desabei, chorei. Daí a pouco, do mesmo jeito que eu chorei, eu parei de chorar. E parei e pensei, peraí, Vânia, você ainda não morreu. O que você tem dentro de você que pode te ajudar a resolver essa questão? Então eu fui lá na minha autoconfiança, eu fui fazer a leitura do ambiente, a análise de contexto, perceber como é que eu podia lidar com aquilo ali. E aí o que eu fiz? Eu fui, abaixei o vidro do carro, chovia pra caramba, né? E naquele momento eu dizia assim, ai, como eu queria uma hemorroida. Mas não era hemorroida, era um câncer. E eu tinha que lidar com aquilo ali. E foi muito difícil. Hoje eu tô rindo, mas aquele momento foi muito difícil. Mas olha, eu te digo com sinceridade, eu queria que tivesse sido uma hemorroida que tinha sido muito melhor, muito menos doloroso. E aí eu fui para o hospital. Depois que eu fui para o hospital, eu fiz todos os exames e em 15 dias eu estava fazendo a cirurgia. Depois dessa cirurgia eu ainda tive uma infecção hospitalar. E nessa história toda, hoje vocês estão vendo eu com esse tamanho, mas naquela época eu cheguei a 49 quilos. E aí eu fui estudar que realmente eu tinha recursos dentro de mim para lidar com a situação.
E onde que uma outra área da resiliência entra foi o otimismo para a vida. Foi quando eu sentei no hospital para fazer o exame e uma moça do meu lado perguntou para que eu estava indo fazer aquele exame. E eu disse que eu tinha sido diagnosticada com câncer. E ela perguntou para mim assim, você tem metástase? Eu falei, nem sabia o que era isso. E eu falei, não sei o que é. Ah, então esse exame que você vai fazer é porque eles querem saber se você tem metástase. Porque o meu, eles estão procurando há um tempão e não conseguem achar. E eu parei, olhei, eu falei sim, uau, como sou abençoada, né? Eu acabei de saber dessa história, posso lidar com isso. E eu tenho recursos dentro de mim, então eu posso ter, sabe, ter bom humor para lidar com essa situação, porque se eu for olhar a situação dessa moça, essa moça está muito mais triste do que eu, tá? Então eu fui lá, dei o meu melhor, fiz o que eu podia, né? E aí eu fui fazer a cirurgia foi complicada, mas eu lidei com a cirurgia mesmo complicada, lidei com o pós-operatório que é super complicado e por fim, tá? Eu consegui perceber que eu podia fazer muito mais do que eu fazia. Foi quando aí eu disse assim, qual é o propósito da minha vida? O que eu quero fazer com ela? E eu fui estudar para entender que todas essas áreas da resiliência que eu passei para vocês, eu as usei. Talvez não da melhor forma como eu poderia ter usado, mas hoje eu sei como eu posso usar melhor e hoje é que eu estou aqui exatamente para compartilhar com vocês que eu posso contribuir para as pessoas poderem lidar melhor com essas situações e que eu posso também contribuir para que isso faça parte da minha vida em todos os sentidos. Então, essa é a minha história, compartilhei um pouquinho com vocês o que aconteceu comigo e vocês se sentirem que tem alguma conexão, é muito legal isso, porque eu não sei quantas pessoas estão passando por isso nesse momento, mas eu sei que várias podem estar passando por isso nesse momento e não sabem como vão lidar com isso. E a resiliência, você já pode ter, como eu falei anteriormente, ou você pode desenvolvê-la. Então, quando alguém diz, eu não sou resiliente, ok, você pode não ser resiliente, mas quais as capacidades e recursos que você já tem, que são a seu favor, que podem te ajudar a desenvolver essa resiliência? E a resiliência que a gente estuda no coaching é uma resiliência baseada na teoria cognitivo-comportamental, baseada na psicologia positiva e temos também a comunicação não violenta, que também são áreas que eu trabalho. Quando você usa da resiliência na sua vida, é você saber como você lida com essas situações. Então, eu tenho N situações. Eu tenho uma reunião que eu preciso fazer uma apresentação, eu tenho um problema que um filho está tendo na escola, como é que eu lido, eu tenho uma questão de lidar no meu relacionamento com meu marido. Então, você, como eu falei, você pode usá-la de diversas formas. Como é que a resiliência no coaching ela funciona? Que a gente chama de coaching em resiliência e como a resiliência pode nos ajudar em todas as nossas áreas, sendo tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Para começar, a gente tem a resiliência, ela tem três formas de você perceber como está a sua resiliência. Ou você está com ela em equilíbrio, é quando você sabe lidar com todas essas situações, ou ela pode estar para passividade, ou seja, quando você se submete às situações, tá? Ou você pode estar na intransigência, que é quando você é intolerante com algumas situações. Então vamos começar. A primeira área da resiliência que a gente pode olhar é a análise de contexto. O que é a análise de contexto? É eu ler o ambiente, ver as implicações e as causas que existem no ambiente em relação aos conflitos. É saber gerenciar as informações e fazer mudanças importantes nessa percepção. Então, se eu consigo ler o ambiente, eu consigo observar o que está acontecendo, por que está acontecendo, quais são os possíveis caminhos para soluções, como é que eu gerencio tudo isso, que recursos que eu tenho para lidar com essa situação. Então, você trabalhar a análise de contexto ajuda você a fazer uma leitura desse ambiente. Agora, eu posso ter prejuízos. Por que prejuízos? Quando a gente está falando dentro da resiliência, em termos de equilíbrio, em termos de passividade, em termos de intolerância,
Para os dois lados eu tenho 3 graus, de fraco, de bom e de moderado e forte. Ok? Fraco, bom, moderado e forte. Então eu tenho essas possibilidades onde eu mostro, onde no quest que a gente faz, por exemplo, de resiliência ou na nossa roda da vida, você pode observar como que está a sua resiliência. E se você comparar depois os dois, muitas vezes acontece. A gente acabou de fazer um trabalho agora no grupo de estudos em que as pessoas fizeram o quest e antes de receber a devolutiva do quest, a gente fez um exercício em relação à resiliência na roda da vida. E foi muito interessante porque a maioria das informações elas foram congruentes. As que não foram congruentes são aquelas onde o quest está mostrando que você está com uma visão distorcida de algumas áreas da sua vida. Então, como eu falei, a análise de contexto, fazer a leitura do ambiente, perceber o que está acontecendo, quais são as implicações e causas, e aí eu aprender a lidar com isso. A segunda área da resiliência é a autoconfiança. Então, como eu posso ter confiança para lidar com as situações de muito estresse elevado? Então, vamos dar um exemplo. Se eu tiver numa reunião onde eu sou um gestor ou uma gestora e eu preciso dar alguma opinião e eu não falo, eu fico quieta. E um outro colega meu vai lá e fala. E você diz, caramba, eu podia ter falado isso, eu sabia que era isso. Você está na passividade da sua resiliência, você está na submissão da resiliência. Quando você tem os recursos, você tem a capacidade e não usa a seu favor. Por outro lado, eu posso ser tão autoconfiante, mas tão autoconfiante, tá, que eu não percebo a realidade e acabo sendo um pouco aventureiro. Então, eu acabo dando opiniões que, às vezes, podem levar a empresa até um prejuízo e podem levar você também a um prejuízo. Então, a autoconfiança é a capacidade que eu tenho e a habilidade de lidar com essas situações, que eu tenho recursos, que eu sei que dentro de mim eu tenho recursos para lidar com isso. A outra área da resiliência é o autocontrole. Então, como anda a tua regulação emocional? Como é que você está dentro desse sentido? Você está olhando a resiliência de uma forma que pode estar, como eu falei, para passividade ou para intolerância. Então, se você tem o autocontrole, por exemplo, para passividade ou para submissão, é o quanto você tem raiva e você não expõe essa raiva. O quanto você fica zangado com algumas coisas, o quanto as pessoas às vezes incomodam você em algumas falas e você não fala. Você fica aquilo para dentro. E aí, sabe o que acontece? Tem uma outra área da resiliência nossa que é muito afetada, que eu vou falar com vocês depois, que é a leitura corporal. O que é o autocontrole? Ele é o equilíbrio das nossas emoções. Então, se eu tiver com o autocontrole equilibrado, eu vou saber lidar com as situações de conflito, eu vou saber lidar com as críticas, com julgamentos, com tudo que as pessoas acabam nos colocando ao longo do dia e conosco mesmo. Então, o equilíbrio das emoções é muito importante para o nosso dia a dia. O autocontrole também tem as suas 3 possibilidades. Ou eu posso dar com o meu autocontrole em equilíbrio, ou seja, eu sei lidar muito bem com as situações ao longo do meu dia. Ou eu posso estar para submissão, que é quando eu tenho raiva e essa raiva fica para dentro e ela afeta inclusive outras áreas da resiliência. E eu tenho também pelo lado da intransigência, quando eu sou o pavio curto e eu acabo falando e não penso no que eu estou falando e eu vou criando um rastro de inimizades porque eu acredito que seja a melhor forma de eu fazer. Então, o autocontrole, ele é de muita importância na vida da gente. A outra área da resiliência é o conquistar e manter pessoas. Então, quais são as pessoas que eu posso ter no meu relacionamento? Criar minha rede de apoio, uma rede de proteção. Se eu estou para submissão, é quando eu só busco ajuda se eu estou numa situação de necessidade, tá? Ou seja, eu perdi o emprego. Eu não sou daquela pessoa que liga, eu não sou daquela pessoa que faz contato, eu não sou daquela pessoa que tem muita relação com as outras pessoas, não ligo muito para os happy hours, para as redes sociais e etc e tal. E aí eu perco o emprego, o que vai acontecer? É quando eu busco a pessoa.
E aí, às vezes, a gente reclama que ninguém nos ajuda. Mas o que eu fiz? Qual foi o investimento que eu fiz nas relações para que as pessoas contribuíssem e me ajudassem depois? Isso eu vou te dizer, eu passei alguns anos fora de São Paulo, eu não sou paulista, eu sou carioca, né? Eu costumo dizer que eu sou carioca de nascença e paulista de coração. E mesmo fora de São Paulo, eu mantive contatos com vários dos meus amigos. E eu nunca pedi emprego. Eu sempre fui indicada, ou eu conseguia, chegava para algum amigo e dizia assim, fulano, eu estou querendo sair de uma empresa, você conhece algum? Ah, Vânia, manda teu currículo e tudo mais. Então, isso faz parte do nosso contexto. Então, se eu crio uma rede de apoio, e essa rede de apoio não é pensando no que eu vou querer depois, é só uma rede de apoio, uma rede de contatos, para que eu possa, se um momento que eu precisar, essa rede vai me ajudar. Por outro lado, eu tenho o lado do intransigente, é aquela pessoa que ela gosta tanto de estar com as pessoas, que ela passa a ser até meio viscosa, aquela pessoa meio grudenta. Então presta atenção em qual dos dois lados você está para poder equilibrar isso. A outra área da resiliência é a empatia. Então, qual é a minha relação, quais são os meus vínculos? Os vínculos são de extrema importância. Então, a gente trabalhar os vínculos é que nos conectam com o outro, é que nos colocam em sintonia. A empatia, ela está diretamente ligada também à psicologia positiva e à comunicação não violenta. A empatia, ela é a base, por exemplo, da CNV. Então, quando eu tenho empatia, quando eu me ponho no lugar do outro, quando eu percebo o sofrimento do outro e que às vezes eu não sei nem como que eu vou ajudar, eu posso só dizer para o outro, olha, eu estou aqui do teu lado. Eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui do teu lado. Então perceba o quanto que isso pode ser importante para você. Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu crio empatia, eu crio vínculos, me fortalece. Nós somos gregários. Nós precisamos um do outro. Então, por mais que as pessoas digam, eu não preciso de ninguém, precisa sim. A gente precisa do outro como uma forma de conexão na nossa vida. A outra área da resiliência é a leitura corporal. Lembra quando eu falei lá atrás que o autocontrole muitas vezes afeta a leitura corporal? Sim, que é quando eu percebo quais são os sinais que o meu corpo está dando nas situações. Então, se eu perceber que eu estou numa situação de muito estresse, de muito conflito, de muita angústia, de muito medo, o meu corpo é afetado. A minha vida é afetada, a minha saúde é afetada, a minha qualidade de vida, o meu bem-estar é afetado. Então, também, para a leitura corporal, a gente tem as duas áreas. Eu tenho a área para os dois níveis, quer dizer, para a submissão, que é aquele assim, eu sou o super-homem, eu não fico doente, eu sou ótimo. Eu tenho um amigo que ele era tão submisso à leitura corporal que ele só se deu conta que ele tinha diabetes quando ele estava a ponto de perder um dedo. Porque ele não lia, ele achava que estava tudo bem, que era algum outro problema. Tá? E eu tenho pelo outro lado aquele que é o intransigente, o intolerante da leitura corporal, que não pode sentir uma dor de cabeça que já tem que ir no médico porque ele está doente. Essa dor de cabeça é muito pior. Então, prestar atenção no que acontece com você e quais são os sinais que teu corpo está dando são de extrema importância. O nosso corpo, ele é soberano. Antes que você possa perceber cognitivamente algumas coisas, ele está dando sinais para a gente. E às vezes os sinais são muito sutis e eu preciso prestar atenção. A outra área da resiliência que a gente tem é o otimismo para a vida. Então, o quanto que eu tenho de entusiasmo, de criatividade e de bom humor para lidar com as situações. E de novo, se eu estou submisso, o quanto eu sou hard, né? Que nada vai dar certo, tudo vai dar errado, eu só vejo o copo vazio, eu nunca vejo o copo cheio, eu nunca vejo solução para as situações. Eu acho que todo mundo, inclusive, é culpado por tudo que acontece. E eu tenho o outro lado, que é aquele que é o do intransigente e que a vida é bela, tudo se resolve. E ele foge da realidade, ele não vê a realidade.
Então, ter o otimismo para a vida é você saber que você tem recursos e capacidades e que você vai lidar com essas situações de estresse, tá? De uma forma mais leve, que você vai ter bom humor, que você vai dizer, não tem problema sim, mas a gente vai resolver. Como é que eu resolvo esse problema? Olhar a realidade, fazer uma leitura do contexto, olhar as suas emoções, como é que está o meu autocontrole, como é que eu lido com isso daqui, o que eu tenho a meu favor no equilíbrio das minhas emoções que podem me ajudar, quem são as pessoas que podem me ajudar nesse contexto. Então, é você ter essa área da resiliência também desenvolvida. E por último, a gente tem o sentido da vida. E o que é o sentido da vida? Qual o propósito da minha vida? O que está além de mim? Como é que eu posso me engajar em atividades e projetos? É quando eu tenho uma visão muito maior e muito ampla disso. E o sentido da vida também tem as duas vertentes. Se eu estou para submissão, é que eu não tenho objetivos, eu não sei o que eu vou fazer, é aquele assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, então eu não olho para aquilo ali. E para a intolerância é quando eu fico tão desesperado que tudo tem que ter um sentido para a vida que eu acabo me perdendo nessa situação. Então, se vocês olharem, essas 8 áreas da resiliência, elas se conversam e elas fazem parte do nosso dia a dia. Elas estão junto conosco todo o tempo e você as tem. O que você pode estar tendo é um desequilíbrio, tá? Nessas áreas, por não perceber como que você pode lidar com cada uma delas com segurança e proteção. Então, meu convite para você nessa palestra é você prestar atenção nessas 8 áreas. Perceber o que você tem a seu favor em cada uma dessas áreas. Perceber como você lida com cada uma dessas áreas na sua vida. E isso você vai conseguir um maior empoderamento, muito mais autoconhecimento. Você vai poder olhar para o teu desenvolvimento pessoal. Onde que você precisa dar mais foco, onde você às vezes precisa tirar o foco, para que essas áreas se equilibrem e você possa lidar na sua vida de uma forma muito mais harmoniosa, muito mais leve, tá? Muito mais gostosa, tá? Que é a nossa vida. Um grande beijo para vocês e gratidão por me ouvir.